Esse barulhinho é do chat ou não? Esse barulhinho é do pessoal entrando. Ah, maravilha. Aí quando entra alguém faz esse tudo que é como se tivesse, sei lá, ligado o microfone, não sei como é que, não sei exatamente o que que é, mas geralmente quando alguém entra faz esse barulhinho. E aí eu peço já para todo mundo, gente, por favor, muta o microfone, muta a câmera também, para não atrapalhar aqui nosso convidado. Boa noite, Wilson, boa noite, Larissa, boa noite a todos aí. O que é mais legal, Bernardo, é que a gente está fazendo essa live, embora ela tenha sido pensada para o pessoal do núcleo 7 de administração, a gente tem duas turmas do núcleo 7, talvez alguns alunos de uma terceira turma do núcleo 7, da turma do Rafa. Legal. Ele pelo menos passou o convite para o pessoal também, porque é um tema que a gente trabalha no núcleo 7. Convidei os alunos do núcleo 1 também, que estão trabalhando com pesquisa agora pela primeira vez, mas ainda uma pesquisa muito mais metodologia de pesquisa, né? Pesquisa quali, pesquisa quant, entender um pouquinho o conceito. E aí eu achei legal trazer esse pessoal para cá também, justamente para fazer com que eles percebam até onde pode ir uma pesquisa, né? Não ficar só numa pesquisa acadêmica, né? Perceberem outras possibilidades. E estendi o convite para alunos de outros núcleos, outros semestres aqui. E aí provavelmente tem um ou outro perdido aí. O Wilson já apareceu, eu sei que ele é do núcleo 5, se não me engano. Então tá aí perdido na nossa turma. Então, assim, tá uma misturada. Algumas pessoas se inscreveram por fora da Celso, que eu achei interessante também, né? Que houve aquela divulgação sem a gente nem imaginar. Aí, vamos Legal. ver. Tá, O cara lá do Mundo Pesquisa, né? Acho que era Mundo Pesquisa, não, né? alguma coisa assim. E assim, a princípio temos 103 pessoas inscritas, mas foi o que eu te falei, tem alunos da minha turma, da turma do Rafa, que talvez, das minhas turmas todas, na verdade, que talvez não tenham feito a inscrição lá no Simpla, né? Porque eu falei para eles, o ideal é quem precisa de horas complementares, né, se inscreve, que além de estar no horário da aula deles, eles aproveitam e ganham horas complementares com o comprovante lá do ingresso, né? Então, Verdade. mata dois coelhos com uma cajadada só. Então, mas tem Aí, gente que não núcleo 1, precisa, núcleo então, 5. é, tem gente que não precisa e tá aí no. Aí, a Verônica do Núcleo 5 também. Aproveitando, né? É, assim que é bom. Núcleo 1 aí, legal. Vamos só esperar mais um minutinho, 7h10 aí a Tá bom? gente começa a se Fica à apresentar vontade, cara. oficialmente. Aí, Me organizando cara, aqui. o que eu tinha planejado era que a gente tivesse aí a sua fala por 1h30, 1h40, não sei quanto tempo você vai precisar. E aí depois deixar Uhum. uns minutinhos finais para o pessoal tirar dúvida. Enfim, Claro. aí a gente deixa uns minutinhos. Jefferson fez uma pergunta aqui desse comprovante. Cara, tava ótimo onde estava, não precisava nem ter mexido, Bernardo. É, porque aí eu vou conseguir sentar aqui. Tá. Jefferson, essa questão do comprovante, depois vocês têm que ver na secretaria virtual como é que vai funcionar. Geralmente, quando a gente está na situação normal, na Celso, né, a gente está tendo aula presencial, é só você imprimir o ingresso e aí levar lá na secretaria, tá? Na secretaria acadêmica. Agora, como a gente está trabalhando online, não sei como é que vai funcionar isso, mas acho que no portal de vocês tem lá como vocês acessarem a secretaria acadêmica por ali. Então, sugiro que você pergunte por lá, que eu acho que eles vão saber te direcionar melhor. O que pode acontecer é deles pedirem alguma assinatura nesse, nesse ingresso ou carimbo. Se isso acontecer, né, às vezes pode acontecer, às vezes não acontece. Se isso acontecer, aí é só falar
com nós professores, ou comigo, ou com a Lidiane, e a gente assina para vocês. Só que aí a gente vai contabilizar isso no semestre que vem, né? Ou quando a gente voltar para a aula presencial, o que também não é um problema, tá? Vamos começar então, meu amigo? Vamos? 9h11. Então, já estamos com 69 participantes aí dos 100. Daqui a pouco o pessoal acaba de se conectar aí. Tem um pessoal que ia chegar mais tarde. Então, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a meu xará, Bernard, para quem teve o prazer de assistir lá a inauguração do curso dele. Ele é especialista em pesquisa de mercado, inteligência de mercado, trabalha com isso já tem um tempo, está lançando agora a Academia de Mercado, que é um curso dele sobre esse conhecimento. Ele tem uma experiência muito legal que ele vai trocar com vocês aí, que vai ser exemplificando como que essa pesquisa e esse tipo de dado pode ser utilizado na vida real, no mundo dos negócios, e eu acho que é uma oportunidade única para todo mundo. Então, espero que vocês aproveitem ao máximo. Peço para todos tirarem o áudio, tirarem o vídeo. Se quiserem, manda pergunta aqui no chat. Eu vou anotar as perguntas e aí no final a gente troca uma ideia com ele e deixa mais livre para vocês conversarem. Tá? Então, passo a bola para você. Eu vou tirar meu vídeo aqui e aí você dá seu show aí. Tá ótimo. Valeu, Bernardo. Muito obrigado. Já viram, né, que vai dar confusão aí, Bernardo e Bernardo, xará aqui, né? Tão difícil encontrar alguém com esse nome. Tive essa felicidade aí de conhecer o Bernardo. Então, eu sou Bernardo Santos, o Bernardo professor de vocês é o Bernardo Sarpa, e fiquei muito feliz com o convite do Bernardo. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente começar a bater um papo aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá chegando direitinho vídeo, áudio? Aqui tá ótimo, cara. Tá todo mundo te ouvindo. Pelo menos assim, se eu tô te ouvindo, acredito que todo mundo esteja também. Tá aparecendo sua apresentação no PowerPoint, tá? Só não tá em modo de apresentação. Tá ótimo. Vou colocar agora aqui. Beleza. Vamos lá. E a telinha com a Fica caixa tranquilo, aqui do não tá aparecendo. programa tá aparecendo? Não. Senão eu vou tentar tirar aqui. Pode chegar pro lado, mas aqui não aparece nada. Aqui só aparece o seu PowerPoint e o seu rosto lá de cima. Então tá, vamos lá. Então, galera, primeiramente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nossa quarentena aí, né? Eu adoro falar, então fiquei muito feliz com o convite do Bernardo, poder dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. Eu trabalho já eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória breve aqui na apresentação, mas já trabalho há mais de 12 anos aí na área, então tenho uma experiência bacana para a gente trocar aqui, né, para eu aprender com vocês também verem um pouco do que eu passei aí ao longo da minha carreira, tá? Deixa eu ver se está funcionando aqui. Vamos lá. Passador. Beleza. Eu vou apresentar para vocês hoje aqui um caso real, tá? Que foi apresentado por mim em um fórum de inteligência de mercado e pesquisa em São Paulo, tá? Do Ibramerc, que é uma das maiores instituições quando se fala em inteligência de mercado, em pesquisa no Brasil. E foi muito legal levar esse case para lá. Ele foi da minha experiência no CCAA como gerente de inteligência lá, inteligência e pesquisa. E vou começar contando um pouquinho, né, o que a gente vai ver hoje aqui, como a área de inteligência ela pode se transformar num parceiro estratégico da área de negócios, tá? E aí você pergunta, Bernardo, mas pesquisa, inteligência, como é que é isso? Qual que é a ideia aqui? Mostrar para vocês o que se pode fazer
com os dados, né, aplicando inteligência de dados, inteligência de negócios, com os dados que vêm de uma pesquisa. Tá? Que tipo de relatório, que tipo de painel você consegue desenvolver pegando dados de pesquisa e pegando dados também de dentro da empresa, da sua empresa. O tipo de coisa que você consegue desenvolver. Tá? E vou começar do início aí, me apresentar rapidamente, não vou perder muito tempo nisso. Eu sou graduado em marketing na SPM, então fiz depois um MBA de gestão empresarial na GV, depois fiz um MBA presencial lá em São Paulo de 2 anos de inteligência de mercado no Ibramerc, e no ano passado eu busquei me especializar um pouco mais no digital. Então fiz 2 formações muito bacanas do M2BR aqui no Rio de Janeiro, em mídias sociais e em Google Marketing, tá? Até muito por conta também da minha posição atual, que eu vou falar para vocês em seguida. Essas são as empresas nas quais eu trabalhei, tá? Então, sempre relacionado ou à inteligência, ou à pesquisa, ou à inteligência de mercado, e também o início da minha carreira ele passou muito por marketing. Então, por mais que eu tenha até trabalhado quase 5 anos com marketing, né? Boa parte do meu volume de trabalho no dia a dia era relacionada a pesquisa, a inteligência, a trabalhar com dados, tá? Se eu pudesse aqui resumir em percentual, seria 60% mais ou menos, já desde o meu primeiro estágio lá na Peugeot Citroën, passando por quase 4 anos no L'Oréal, depois BR Malls. No CCA foi quando eu tive a experiência mais a fundo com inteligência e pesquisa, e foi onde em 1 ano, eu saí de consultor de negócios, né, consultor de campo, a gerente de inteligência de mercado, tá? Inteligência e pesquisa. Tudo isso com esse caso que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, tá? De tratamento de dados, de análise de dados de pesquisa, tudo mais. Desde o ano passado, eu fundei a Academia de Mercado, então eu sou CEO e fundador da academia, a gente já está com mais de 1 ano aí de existência, tá? E a gente oferece cursos e formações em Business Intelligence, BI, Data Science, Big Data, inteligência de mercado, marketing, pesquisa, tudo que tem nesse universo aí relacionado, tá? Então, fica o convite aí para quem não conhece, se quiser conhecer o nosso portal. Importante, como a gente está de quarentena, pode ser que vocês escutem a minha vira-latinha aqui, a área que a gente adotou é latino, tá? Mas não tem grilo, vocês sabem que a gente está de quarentena. Então, estou trabalhando aqui no estúdio e a nossa equipe aqui, o nosso time da academia montou aqui na minha casa, tá? Por isso que tem aqui bonitinho atrás, senão seria fundo normal, porque a gente está sendo realmente passando por uma transformação até de costumes e hábitos, né? Então está montado aqui um estúdio na minha casa. Então fica o convite aí para vocês conhecerem, se vocês não conheceram. Eu tenho atuado, né, como professor e palestrante convidado dessas instituições. Então, na faixa, por exemplo, eu tenho um módulo todo construído em inteligência, em pesquisa. Já dei aula na SPM também, na UFRJ. Apresentei esse caso aqui também com a turma da UFRJ. Então, é bacana essa troca. Isso me enriquece muito, me faz aprender muito. Tá? E o case é esse, né? Como a gestão por indicadores ela transformou o CCA. E esse é o fórum, né, que eu comentei com vocês, em que ele foi apresentado. E eu vou começar falando um pouco do CCA. O CCA é a terceira maior rede de ensino de idiomas do Brasil. Tem mais de 700 escolas no Brasil todo e mais de 210 mil alunos ao redor do mundo. Tá? Só para passar um pouco da dimensão do que é o CCA. Aqui eu trouxe um pouquinho da carinha da campanha deles, que estava na época do fórum, e aqui algumas campanhas históricas muito conhecidas do CCA. Começou forte lá com o Arnold Schwarzenegger, né, é assim que você fala, lá atrás, né? E essa campanha aqui foi o maior sucesso, explodiu de matrícula nessa época, porque tudo era muito novo aqui, né? Não tinha no Brasil essa cultura de marketing muito agressivo, de investimentos muito elevados em comunicação, e o CCA veio trazendo o Arnold Schwarzenegger pancada, ainda muito em alta ainda, né? Não estava. Hoje em dia ele virou o nosso governador lá dos Estados Unidos, né? Bombadão. Dificilmente faz filme, mas na época ele estava muito em alta, né? E o CCA veio mantendo ao longo dos anos aí essa linha de comunicação de internacionalização, tá? De trazer estrelas de Hollywood para dentro da campanha. O CCA tem 2 marcas, então o CCA e o UOL. O
CCE é uma marca mais voltada para a classe B e classe A, e o UOL ele tem um foco maior nas classes mais baixas. Tá? Então, quando a gente fala principalmente de C e D. E o principal diferencial do CCE é um método inovador e exclusivo que foi desenvolvido há mais de 50 anos, e vem sendo aprimorado aí ao longo do tempo. O público-alvo do CCE, principalmente crianças e adolescentes, tá? E o principal canal de negócio, o principal meio de faturamento do CCE é através de franquia, tá? É através de franchising. Então, hoje, os donos do CCE, os sócios fundadores, entrou alguém os sócios fundadores, eles não têm mais escolas. Dificilmente eles têm alguma unidade que seja deles. Então, hoje, quase 99% da rede é toda de franquias. Tá? E a área de inteligência de mercado e pesquisa dentro desse contexto aí? Quando esse case aqui ele foi desenvolvido, né, eu já era gestor, já era gerente lá da área de inteligência, ficava aqui abaixo da diretoria de marketing e franchising. Tá? E aí a gente tinha uma estrutura de 4 pessoas ao todo. Então, aqui na época, né, a gente estava promovendo o assistente para analista, e depois eu ainda lá, a gente teve o analista aqui, então éramos 4 pessoas ao todo, e a gente tinha umas equipes temporárias que trabalhavam com a gente. Então, aqui, como é que ficava dividido mais ou menos o trabalho? Comigo ficava principalmente a parte de planejamento, pesquisas, análise de... Aqui está na frente, peraí. Análise de mercado, expansão, com assistente. Como é que agora eu vou levantar aqui a caixinha? Aqui na frente do... Com assistente era principalmente a parte de inteligência de rede, pesquisas também me ajudava bastante. Então, a gente tinha, só para vocês saberem, algumas das pesquisas que a gente fazia lá, a gente fazia pesquisa para rastrear, né? Pesquisa de tracking de marca. Então, para entender como a marca do CCE ela era vista pelos consumidores, pelo mercado, se era uma marca vista como premium, se era uma marca vista como menos premium, se eles achavam a marca cara, transmitia uma imagem de ser uma marca cara, se não, enfim. Tinha essa pesquisa de tracking de comunicação para entender como a nossa marca estava sendo vista. A gente tinha algumas pesquisas, a gente fazia pesquisa de focus group, né? Aquele grupo que você reúne as pessoas, por exemplo, numa sala espelhada, e aí você abre ali para uma conversa para você conseguir extrair algumas informações. Então, a gente também trabalhava com esse tipo de pesquisa. A gente trabalhava com pesquisa de cliente oculto, que, para quem não conhece, né, o cliente oculto é quando um pesquisador ele vai até uma unidade, até uma escola, sem que as pessoas saibam que ele está fazendo uma pesquisa, ele simula ser um consumidor. Então, a gente tinha pesquisa de cliente oculto no Brasil todo, e os dados de todas essas pesquisas vinham para a nossa base de dados, tá? Para a nossa área de inteligência, e aí a gente utilizava isso para construir os painéis e as análises que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? E o nosso estagiário cuidava principalmente aí das análises de geomarketing, né? Que é como se fosse um Google Maps turbinado, que combina mapas com dados de mercado, então de renda, de população e tudo mais. Ele cuidava muito disso junto com o nosso analista lá. E a gente, na época, criou, inclusive, uma marca lá da área. Isso é bacana até para quem trabalha em empresa, né? Se você trabalha numa área, se você um dia virar gestor de uma área, é muito legal você criar uma identidade, você criar uma marca para a sua área, né? Porque as pessoas passam a saber quem você é, o que a sua área faz, para que ela serve, os produtos que a gente entregava, a gente sempre colocava a marca da área, então o pessoal sabia, pô, esse relatório aqui, quem elaborou foi a área de inteligência e pesquisa. Pô, legal, aí tinha toda uma padronização de cores também, que combinava com a cor do CCE. Então, isso aqui é bacana deixar como um exemplo de branding para uma área, né, dentro de uma empresa. Às vezes a gente acha que branding só serve para marca, para produto, mas isso serve para a gente também como profissional, tá? E, como eu falei, o CCE, né, o principal modelo de negócio do CCE é o franchising, então é trabalhar com franquias, né, ele tem maior renda, vem daí. E para o franchising, o padrão ele é fundamental, tá? Por isso que uma das pesquisas mais importantes, uma das pesquisas de mercado mais importantes que a gente rodava lá todo ano, era uma pesquisa de aderência aos padrões. Tá? Além do cliente oculto que eu comentei,
que rodava nas mais de 700 escolas no Brasil todo ano, a gente tinha uma pesquisa de padronização, né, de aderência ao que o CCA, como rede, ele estabelecia. Então, a unidade, para fazer parte da rede do CCA, ela tem que ter as cadeiras no padrão tal, ela tem que ter ar-condicionado na recepção, a atendente tem que estar usando o uniforme tal. Quando o cliente chega, a atendente tem que falar X coisas. Isso tudo, gente, é padrão, tá? E para acompanhar isso, só gerindo esses indicadores de atingimento de padrão, né? Se a pessoa de fato, se a escola de fato estava aderente ao padrão ou não. E a gente rodava essa pesquisa de aderência com a Bureau Veritas, que é um instituto de pesquisa, fazia para a gente tanto o cliente oculto quanto essa parte de aderência aos padrões, tá? Então, imagina conseguir manter o padrão de mais de 700 escolas, mais de 700 franquias no Brasil todo, tendo só 13 consultores na época que eu comecei esse trabalho. Eu era um desses consultores, um desses 13. Então, você vê, né, eram mais de 50 franquias, mais de 50 escolas para cada consultor de negócio, consultor de campo. E para eu conseguir fazer uma análise na época, de uma dessas 50 que eu atendia, eu levava de 15 a 20 minutos para conseguir consolidar os dados todos de pesquisa, de aderência, de informação, que ficavam soltos pela empresa, tá? Então, isso gerava um trabalho gigantesco. Isso, quando eu entrei, foi em 2013, né, como consultor, era mais ou menos assim que funcionava, né? Cada uma das áreas, né, da empresa, ela vivia ali no seu mundinho, vivia na sua ilha. Então, o financeiro, ele tinha as bases de dados e as análises dele, e aí o nome da franquia dentro da base do financeiro era um nome, o franchising tinha as bases de dados e as pesquisas dele, o marketing tinha as bases de dados e as pesquisas dele, tudo separado, descentralizado e isolado, né? As nomenclaturas não se falavam, não existia uma estratégia, um planejamento para que as áreas trabalhassem juntos, tá? E eu falei, né, que quando eu apresentei esse case, eu já estava aqui dentro da diretoria de marketing e franchising, mas quando eu comecei, na verdade, eu era um consultor de negócio lá dentro da gerência de operações, tá? E na época, as atividades de inteligência eram divididas, tanto para marketing quanto para franchising, então tinham alguns profissionais que cuidavam um pouco do que era referente à inteligência, pesquisa e tudo mais, e tinha aqui dentro de franchising uma galera cuidando da parte mais dos indicadores operacionais, de aderência e tudo mais, tá? E isso gerava uma confusão, tudo era não podia ser divulgado, tudo era sigiloso, ninguém podia acessar os dados das pesquisas, as bases de dados, tá? E o que isso gerava era essa confusão, por exemplo, de eu entrar como consultor, eu entrei na época como consultor de negócio atendendo mais de 50 escolas, e eu recebi uma base de dados dessa daqui, totalmente sem análise nenhuma, sem nenhum tipo de painel de indicador construído, enfim. E aqui dentro, por exemplo, tinham todos os dados de todas essas pesquisas que eu falei para vocês desde 2002, tá? Então, isso gerava um problema grande, porque existem consultores como eu que tinham um conhecimento maior de Excel, de Access, de Power BI, mas tinha uma galera que não tinha muito conhecimento. Então, como é que esse cara que não tem um nível analítico muito alto, como é que ele faz para conseguir pegar uma base dessa e gerar a análise dele, né? Gerar o relatório dele? Isso é muito complicado, né? E aí o que isso gerava era uma lentidão muito grande em tudo dentro da empresa, para se fazer qualquer tipo de relatório, qualquer tipo de análise, para entender o resultado das pesquisas que chegavam, tá? E aí isso era muito complicado, porque se os departamentos eles estavam trabalhando de forma isolada, você imagina o franqueado, ele estava perdido lá, que nem o Wilson, lá no meio do mar, né? Sem atendimento, totalmente perdido, tá? E o que a gente fez, né? Como foi que a gente conseguiu... Na verdade, eu comecei esse projeto e aí depois que eu fui para a área de inteligência, puxado para ir trabalhar na área de inteligência, aí eu ganhei uma equipe e a gente começou a desenvolver a outra parte do projeto, tá? Mas o que eu fiz aí nesse início? Quais foram os fatores de sucesso para a gente conseguir quebrar esse problemão aí que a gente tinha, tá?
A primeira coisa foi a simplicidade. Então, essa frase aqui, essas frases de internet são sempre complicadas, né? Essa daqui é muito atribuída, eu já vi em vários lugares, sendo atribuída ao Leonardo da Vinci. Tá? A simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, a simplicidade, ela foi super importante no nosso projeto, tá? Porque era o que eu falei, né? Se cada funcionário, se cada consultor ali de negócio, cada comercial, ele tinha um nível de conhecimento analítico, de lidar com as ferramentas, o que a gente fosse produzir de análise, com base nas pesquisas, com base nas bases de dados, precisava ser uma coisa muito fácil de usar, tá? Então, a simplicidade, ela é o último grau da sofisticação. Você parar para analisar as principais invenções da história da humanidade, todas elas, você olha, parecem coisas simples, né? Mas para chegar nessa simplicidade, existe um trabalho muito grande de inteligência antes para você conseguir conquistar isso, tá? E uma das outras chaves do sucesso, né, para a gente conseguir decolar dentro lá do CCA foi a relevância. Então, foi ser um copo d'água no deserto mesmo. Porque às vezes a gente se pega fazendo um monte de projetos, tocando um monte de coisa que a gente acha que é relevante, que vai fazer alguma diferença na empresa e, por fim, a gente vê que aquilo que a gente desenvolveu, às vezes um relatório, às vezes uma análise, um projeto, seja o que for, é uma coisa que as pessoas não dão valor, tá? Então, é super importante você estar ligado no que é importante para a empresa e para as pessoas da empresa, né? E esse trabalho que a gente desenvolveu na época que eu comecei a desenvolver, ele atacou direto uma dor que o pessoal tinha naquela época, né? Que era essa questão que eu falei, de não existir um relatório padronizado, análises padronizadas, pesquisas estruturadas. Isso tudo era uma coisa muito que tinha uma carência muito grande dentro do CCA, tá? Outra coisa super importante foi a gestão, o processo, controle, padronização. Tudo isso é super importante e dá trabalho, é uma coisa que você tem que trabalhar isso constantemente. Até coloquei aqui uma foto do cockpit do avião, né? Porque é exatamente isso. O avião é um dos melhores exemplos que tem de se você não está acompanhando ali, se você não está gerindo os indicadores que estão aparecendo aqui, meu amigo, daqui a pouco teu avião vai para a água, tá? Ou para o chão, né? Sabe Deus. E eu trouxe aqui um exemplo, né, um paralelo com um dos mundos que talvez preze mais pela excelência que eu já conheci, né, que é a Fórmula 1. Então, a Fórmula 1, o milésimo de segundo faz diferença. Tá? Então, quando eu falei lá que levava quase 15 minutos, 20 minutos para fazer uma análise, conseguir construir um relatório com base, você tinha que pegar dado de pesquisa de um lado, de outro, base de dados de uma área, de outra, tinha que fazer essas bases conversarem e tudo mais. Quanto de tempo, quanto de energia, quanto de valor a empresa não perdia por conta disso, né? E aqui eu trouxe um videozinho que mostra a importância. O primeiro vídeo é um vídeo da Fórmula 1 bem antiga, tá? Um pit stop da Fórmula 1 bem antiga, para comparar a eficiência. Bernardo, depois eu sugiro que você comente um pouquinho sobre o vídeo, porque tá dando lag, né? Então a gente está Claro, não tem vendo problema nenhum. algumas fotos. O importante é a mensagem. Fica tranquilo, que o importante é a mensagem. Então, o que a gente acabou de ver aqui, né, se deu algum tipo de travamento para alguém, é o seguinte, é um pit stop da época, sei lá, nem sei chutar aqui de quando que é isso, chutaria que é lá de 1960 e pouco, 1970, e eles perderam, deixa eu ver se está aqui no próximo slide ou se eu falo, acho que eu vou falar. Eles perderam 30 segundos para fazer esse pit stop, tá? 30 segundos só no pit stop, 53 segundos ao todo, desde que o carro começou a parar até fazer o pit stop e depois sair. Então, foi quase um minuto para conseguir fazer esse pit stop. O vídeo que vem agora é até maldade colocar, porque é um vídeo de pit stop da Ferrari. Tá? Não sei se todos vão conseguir ver, mas o importante, mais uma vez, é a mensagem. Agora está passando o vídeo em câmera lenta. Ele bota até em câmera lenta para a gente conseguir ver.
Os caras fazem o pit stop em 5 segundos. 5 segundos. E o que é isso, gente? Isso é gestão, tá? É controlar indicadores, é controlar processos, é você fazer pesquisa para entender de que forma você pode melhorar o seu processo, tá? Então, aqui, a gente compara um pit stop de quase 1 minuto ao todo com um pit stop de 5 segundos. E aí, para quem conseguiu ver o vídeo, né, aí tem algumas pessoas até que falam, pô, mas tem muito mais gente no pit stop da Ferrari de hoje em dia do que tinha no pit stop antigo. Galera, como é que você chega à conclusão de que você precisa de mais pessoas para fazer determinado processo? Só analisando, fazendo gestão, controle, melhorando seus processos, fazendo pesquisa. Só dessa forma você consegue entender as suas deficiências para você conseguir aprimorar o seu processo, para você conseguir, através de uma gestão muito bem estruturada e contínua, você ir melhorando e ganhando eficiência ao longo do tempo. Tá? Por isso que a gente quis trazer aqui esse exemplo da Fórmula 1. Não tem problema se travou, a mensagem é o mais importante. Tá? Então, eu estava lá dentro do time operacional e eu comecei a trabalhar, a pegar todos esses dados que estavam bagunçados e sem padrão, e dados de pesquisa e tudo mais, organizar isso tudo, tá? Começar a tratar esses dados, equalizar isso tudo, harmonizar isso tudo, analisando a fundo cada uma dessas informações, cada um desses dados, para começar a conseguir gerar inteligência, tá? Começar a conseguir gerar valor para a empresa. Então, a gente identificou quais que eram, né, os principais indicadores, os KPIs, né, os KPIs são os Key Performance Indicators, indicadores-chave de desempenho, tá? A gente identificou isso daí e coletou essas informações, centralizou isso numa base de dados só. E aqui, ó, para vocês terem ideia, eu vou falar aqui, daqui tudo que é pesquisa para vocês. Padrão PIV é pesquisa, cliente oculto é pesquisa, e tem essa parte aqui do padrão de ensino, que foi feita uma pesquisa também com as unidades, com as escolas. Então, é legal trazer aqui, porque às vezes a gente pensa em pesquisa de mercado, você pensa assim, pô, formuláriozinho na mão, tá na rua, fazendo pergunta e tal. Cara, olha aonde vai parar a pesquisa. Vocês vão ver aqui o que foi construído. A gente pegou isso tudo, tá? Fez essa consolidação aí de todos os departamentos, harmonizou esses dados, centralizou isso numa base de dados única, tá? E através de processo, padronização e de uma ficha técnica muito bem construída, a gente conseguiu desenvolver o painel de franquias, tá? Mais uma vez, é um videozinho, mas não tem problema, para quem travar, não se preocupa, porque em seguida eu tenho as imagens desse painel de indicadores, desse dashboard, tá? Então fica tranquilo, porque vai passar um videozinho, para alguns vai passar, para outros pode ser que dê algum tipo de problema, mas é só para vocês não perderem, né, essa visão de como a ferramenta funciona, tá? Para você ver, de forma simples, ao selecionar uma escola, ao selecionar uma unidade, o consultor ele tinha uma análise. Aquela base de dados que eu mostrei para vocês, toda zoneada, gigantesca, ela virou esse painel de indicadores aqui, tá? Então, aqui, ó, tem um campozinho, não sei se todos estão vendo agora, mas depois tem uma imagem fixa que eu vou mostrar de novo, tá? Mas aqui tem, dentre esses velocímetros aqui, os dados de cliente oculto, por exemplo, da pesquisa de cliente oculto, que era feita uma pesquisa de campo lá, como eu falei, pela Bureau Veritas. Aqui tinha uma análise, por exemplo, de se a franquia estava devedora, estava inadimplente ou não, com o CCA, tá? E tudo isso, gente, foi feito consolidando os dados, tratando os dados. Esse daqui, por exemplo, é um relatório de análise do cliente oculto. O cliente oculto, gente, sabe o que ele era? Ele era um questionário de 300 perguntas que gerava uma base de dados gigantesca que virou aquele relatório ali, tá? Então, eu vou passar aqui agora, porque acho que já deu para ver o videozinho. Essa aqui era a carinha do painel de indicadores, o painel de franquias, tá? Então, ao selecionar aqui uma escola, uma unidade, todas as análises aqui, elas já vinham automaticamente, tá? Então, para eu entender, por exemplo, se a quantidade de alunos desse CCA Porto Velho aqui, se ela estava abaixo, acima ou na média nacional, de acordo com o tipo de cidade que ela estava, se ela estava abaixo, na média ou acima, a pesquisa de cliente oculto, o resultado dela vinha aqui, então a nota geral da pesquisa, qual foi,
como que estava a estrutura interna da franquia, estava muito ruim aqui nesse caso, atendimento também ruim. Esse aqui é um caso até bem ruim, né? Muita coisa a melhorar. E por trás disso, né, existia toda essa parte de trabalho de inteligência de dados, tá? de análise de dados. Porque são áreas que se conversam muito, gente. Hoje em dia, você não pode ser um profissional só de pesquisa, ou um profissional só de marketing, ou um profissional só de inteligência de mercado. Você tem que conhecer as ferramentas e as metodologias de outras áreas também. Você não precisa ser expert em tudo. Não dá para a gente ser especialista em tudo. Mas você precisa conhecer o que é possível. Você precisa saber das possibilidades. Tá? E a simplicidade com a questão da relevância, né, de ser a água no deserto, com a gestão, fez esse projeto decolar lá dentro do CCAA e, inicialmente, os consultores de negócio utilizavam essa ferramenta, esse relatório, e depois isso se espalhou pela empresa inteira, chegando até a presidência, e em menos de um ano eu fui chamado para assumir a área de inteligência lá do CCAA. Tá? Eu vi que subiu uma resposta aqui do Bernard. Vou até aproveitar para pegar esse gancho e responder. No início eu trabalhei só com Excel, tá? E depois a gente migrou isso tudo para o Power BI. Tá? A gente começou a utilizar uma ferramenta de CRM também, e a gente utilizou o Power BI e construiu todos esses dashboards dentro do Power BI também. Isso é legal também, é bacana para ver que quem acha que o Excel está morto, acho que pode ver que existe muita possibilidade ainda, né? Porque até fazer um parêntese aqui, não sei se todos já ouviram falar em Small Data. Existe o Big Data, tá? Que é o que a maior parte de nós já tem contato, já conhece, que é esse volume gigantesco de dados e informações que um software como o Excel, por exemplo, ele não dá conta de processar. Tá? Os softwares tradicionais de processamento, eles não dão conta. O Power BI é o software mais usado na área de inteligência de mercado. Isso mesmo, Bernardo. Inclusive, tem uma consultoria que chama Gartner, e todos os anos ela divulga uma análise de quais são as ferramentas mais utilizadas de BI no mundo. Tá? E o Power BI está disparado entre as ferramentas mais utilizadas. É o Power BI, Tableau, ClickView, tem mais algumas outras, tá? Mas principalmente o Power BI. Então, saiu lá do operacional isso e atingiu a empresa inteira. Chegou no presidente, chegou nos acionistas, chegou em todo mundo. Tá? E aí eu fui chamado para assumir a área de inteligência e tocar um novo projeto que era uma visão um pouco mais estratégica da rede. Tá? Então, se no primeiro trabalho ali eu construí uma visão unidade a unidade, franquia a franquia, então o cara podia escolher o nome ali da escola, agora a gente trabalhou uma metodologia. Data Studio do Google está começando a ficar bom também. Verdade, Michel, verdade. Inclusive, na minha aula online, que eu dou toda semana pela Academia de Mercado, inclusive é uma aula gratuita, se vocês quiserem se inscrever, ela vai acontecer amanhã, ela acontece toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? Então, amanhã vai ter de novo. Se vocês quiserem se inscrever, fica aqui o convite, uma aula super bacana. A gente fala sobre mais coisas também, tá? Vai acontecer amanhã. Nessa aula eu falo muito sobre as principais ferramentas e metodologias que são cobradas e exigidas hoje pelas empresas, né? E o Google Data Studio, ele é uma dessas ferramentas. Quando tiver mais para o final aqui, então eu vou colocar o link aqui para vocês se inscreverem, tá? Bacana. Quem quiser conhecer a academia até um pouco mais a fundo, é legal. Então, eu fui convidado aí para assumir lá a área e tocar esse projeto aqui da gestão da carteira. E aí, fica legal até mostrar para vocês que a gente está falando de painel de indicadores, né? Mas aí você pensa assim, BI, inteligência de dados, então, análise de dados é só dashboard, é painel. Não, cara, olha o que está por trás. A gente fez todo um mapeamento dos KPIs, dos indicadores chaves de desempenho da rede. A gente criou uma metodologia, né, para ajudar os consultores, para ajudar todo mundo que fosse utilizar aqueles relatórios, aquela metodologia de análise. Criou uma plataforma de gestão simples, então, mais uma vez, a simplicidade, e up-to-date, aqui sempre atualizada, tá? Então, isso era uma ferramenta de manutenção nossa, e a gente criou uma rotina de reuniões de resultado com periodicidade trimestral, tá? E definiu fases, né, para usar aí, para ir amadurecendo a metodologia. A primeira fase era acompanhamento do que o time estava fazendo em campo, né? Quais eram as ações que eles estavam fazendo para perseguir a estratégia da empresa, tá?
E aí, o que a gente fez para também ajudar foi criar fichas técnicas, né, definindo, primeiro, criar uma ponderação, né, a gente fez análise aqui para entender os indicadores que eram mais importantes, com maior peso, e aí a gente criou uma ponderação, tá? Então, cada indicador tinha o seu peso dentro dessa análise, com base em análise que fizemos antes, e a gente também detalhou cada um dos indicadores, o que era o indicador, de onde ele vinha, qual era a periodicidade desse indicador, qual era o peso dele, para que todo mundo entendesse a regra do jogo. Tá? Todo mundo entendesse esse padrão de identidade visual aqui, por exemplo, esse indicador, ele vem de uma pesquisa, tá vendo aqui, ó, da onde vem? Listagem de unidades que declararam a implementação do projeto disponibilizado pela AdPro, que era um dos departamentos lá. Isso aqui era uma pesquisa que a gente fazia para entender quais unidades tinham implementado o padrão que o CCA tinha definido. Tá? E isso virava um indicador dentro do nosso dashboard. Aqui outro exemplo, olhando a evolução do número de alunos da unidade. E a gente dividiu as escolas, as franquias, em clusters, né? Que nada mais são do que grupos de similaridade. Né? Então, a gente tinha o grupo diamante, ouro, prata, titânio e bronze. E aí, para cada grupo desse, o consultor, né, a pessoa que estivesse fazendo a análise, ela sabia o que tinha que fazer para gerenciar, né? Porque, com base na matriz de estratégias genéricas de Porter, a gente montou essa matriz aqui para segmentação, em que a gente olhava o potencial de consumo da região em que a franquia estava, olhava o risco dela, então se ela estava endividada, se não estava, tudo mais, e a gente também tinha vários outros indicadores, os KPIs que eu falei, né? Dentro dessa ponderação, dessa análise, para encaixar, para enquadrar uma escola dentro de algum bloco desse aqui da matriz. Tá? E aí, cada bloco da matriz tinha uma estratégia genérica para que houvesse uma gestão ali das unidades, das escolas que estavam dentro de cada grupo. Então, aqui no amarelo, por exemplo, eram franquias e escolas que estavam em mercados de alto potencial de consumo, que estavam com risco médio, mas que podiam melhorar o resultado delas. Então, o consultor ele sabia que ele tinha que adotar estratégias, e aí a gente dava para ele essas estratégias, do que fazer com essa franquia Gold aqui, para passar ela para Diamante. Tá? E, mesmo caso aqui, do outro lado, olhando aqui, caminhar para fechamento, era a franquia Bronze, que provavelmente já estava num nível de endividamento gigantesco, que ela não ia conseguir mais pagar, por exemplo, 2, 3 anos de faturamento comprometido com dívida, e aí o consultor sabia que ele precisava encaminhar isso daqui para fechamento. Isso daqui foi uma grande transformação lá dentro, né? Ajudou muito a melhorar a gestão do acompanhamento, e eu nem entrei ainda na plataforma, né? Agora que a gente vai falar da plataforma, vocês verem da importância da inteligência antes, né? Da estratégia antes. Não adianta só você dominar a ferramenta. Dominar a ferramenta, as pessoas técnicas, tem muitos, né? Você precisa se diferenciar dentro dessa visão estratégica, tá? E aqui é mais um videozinho, e aí pode ser que trave aí para algumas pessoas, mas do mesmo jeito, depois aqui vai aparecer a imagem, o print da imagem, né? Então, fiquem tranquilos, porque não vai ter prejuízo para vocês. Quem conseguir ver, bacana, porque aí vai ver a ferramenta funcionando, mas quem não conseguir, vai ver a imagem dela. Tá? Então, aqui, ó, pode ver que tem muito mais escolas, muito mais unidades aparecendo, muito mais franquias, e aqui vinha uma análise, por exemplo, da nota de desempenho da carteira do consultor. Então, o consultor está gerenciando bem essa carteira de franquias, essas 50 e poucas franquias, 53 aqui no caso, né, do Bruno, a nota dele é 4,3, o máximo de nota é 5. Então, ele vem gerenciando relativamente bem a carteira dele, tá? E aí tinham lá as gradações para você entender. E aqui tinha um espaço também para ele consultar escola a escola, se ele quisesse, uma outra visão consolidada também gráfica. E nesse painel aqui, no cockpit da carteira dele, ele vinha uma evolução do desempenho da gestão dele. Então, você vê que aqui vem caindo o desempenho da carteira dele ao longo do tempo. Aqui era uma outra parte que a gente também ajudou eles a automatizar, que era o planejamento da agenda deles. Eles colavam uma tabela aqui com os dias e as visitas que eles iam fazer, apertavam um botão e a agenda entrava para uma agenda automatizada. Tudo isso aqui inicialmente em Excel, tá, gente? Vocês verem como dá para fazer coisa no Excel. E aqui, essa é a carinha da ferramenta, ó.
Então, para quem não viu, não conseguiu ver o vídeo, essa daqui é a carinha da ferramenta. Então, aqui a gente tinha as escolas, tá? O consultor, ele botava o nome dele aqui em cima, ele escolhia de uma lista o nome dele, e ele tinha uma senha que só ele conseguia, só ele conseguia visualizar os dados referentes à carteira dele, tá? Porque a gente criou também uma metodologia lá de remuneração variável junto com a equipe de gestão de operações. E aí, não era legal que os consultores vissem o resultado um dos outros, tá? Eles sabiam quanto que o outro ia ganhar de remuneração. E aqui tinham os KPIs, né, que eu falei. Então, os principais indicadores de desempenho de cada uma das unidades estava aqui. E aqui estava o cálculo do desempenho da franquia, a nota dela de desempenho no final, e o grupo a qual ela fazia parte. Então, Silver, Diamond, Gold, Titanium, enfim. Aqui os vários grupos. Essa daqui era a outra parte da ferramenta, né, que tinha uma outra visão aí ao longo do tempo. E aí aqui não se liguem muito nos nomes e nas siglas, porque isso era muito específico para a FCA, tá? Aqui era o cockpit da carteira do cara, então o consultor tinha a visão aqui ao longo do tempo da evolução do desempenho dele, da carteira dele, estava melhorando, piorando. Nesse caso aqui, a carteira vinha piorando, né, mês a mês. Você vê aqui que existiam fechamentos, ó. A cada mês a gente tinha um fechamento, então isso era a responsabilidade da minha área de inteligência e pesquisa. E se a gente pudesse resumir esse processo numa imagem só, é esse exercício, né, de pegar os dados, transformar esses dados em informação através de uma organização, analisar essa informação para gerar conhecimento, tá? E, ao longo do tempo, transformar esse conhecimento em inteligência, tá? E o que a gente ganhou com isso, né? Como área de inteligência e pesquisa, o que eu ganhei como profissional dentro da empresa? Foi muita coisa, foi muito bacana. A gente aumentou a quantidade de unidades dentro desse grupo de melhores unidades, porque você passa a dar um roteiro para o cara, né? Para o cara que está gerenciando ali a carteira, você passa a dizer para ele, fala, ó, cara, pô, você precisa fazer isso, isso, isso aqui para que 10 das suas 53 franquias, elas virem diamante. E, pô, se você conseguir fazer isso, a tua remuneração no final do mês ela aumenta em 15%, ou aumenta em 20%. Então, você começa a colocar as regras do jogo, o plano de voo, né, a estratégia, e as pessoas vão seguindo, porque elas vão vendo aonde aquilo vai dar e o benefício que elas vão alcançar por seguir aquele planejamento, por seguir aquela estratégia, tá? A gente aumentou o nível de treinamento, então isso começou a ser muito exigido também das escolas e das unidades. A quantidade de coordenadores de ensino, que é uma das coisas que o CCI coloca como fundamentais para a qualidade, para gerir o padrão de qualidade de ensino no Brasil todo, isso aumentou em quase 60%, tá? A gente conseguiu implementar na empresa uma cultura de gestão da carteira, essa metodologia de remuneração variável, que antes não existia, melhorou muito a comunicação entre as áreas, tá? A gente conseguiu se estabelecer como área de inteligência, e com isso eu ganhei um cargo de gestão, que era um cargo que nem existia lá no CCE, então em menos de um ano, como eu falei, eu fui de consultor a gerente de inteligência, eu ganhei da empresa, a empresa pagou isso, um MBA de inteligência de mercado presencial lá em São Paulo, de 2 anos, então eu fui para lá, fiquei lá durante 3 semanas a cada ano, então foram 2 anos em que eu ia lá para São Paulo fazer esse MBA, muito bom lá no Ibramet, mudou minha carreira. A gente começou a tocar vários projetos importantes lá dentro, tá? E se tornou um parceiro estratégico da empresa. E depois a gente começou a migrar tudo isso para dentro do Power BI, tá? Então, quem estava perguntando sobre essa questão da ferramenta, a gente começou tudo isso em Excel, tá? A gente mostrou valor, que é isso que é importante, a gente precisa mostrar o valor das coisas. Então, a gente mostrou a relevância, foi ali a água no deserto, e a empresa viu, caramba, que legal, olha o que dá para fazer com essa metodologia, olha o que dá para fazer analisando os dados das nossas pesquisas, transformando isso em painéis, em relatórios, e aí isso ganhou o mundo lá dentro. Aí a gente ganhou importância. E a gente começou a participar da elaboração do planejamento estratégico da empresa, que deve ser o principal objetivo de quem trabalha com inteligência, quem trabalha com inteligência de dados, inteligência de mercado, com pesquisa estratégica. Você deve sempre buscar ajudar a empresa a tomar decisões melhores, tá? E os principais aprendizados que a gente teve, né? Sempre tem, isso é super importante. Um deles é a questão da centralização. Então,
a centralização aqui está colocada como uma coisa que não foi muito boa, porque como tudo dependia no início de mim e depois da nossa área, a gente começou a receber, que virou um sucesso dentro da empresa, todo mundo começou a saber, todo mundo começou a pedir 1 milhão de coisas para a gente, e aí, como só a gente que fazia aquilo, ficou complicado, né? A gente acabou não conseguindo dar conta de tudo de uma vez só. Falar com a TI é super importante, então, como a gente usou muitas bases de dados da empresa, contratou algumas ferramentas, isso daí sempre tem um ciúmezinho, quem é da área de TI sabe que sempre tem uma, uma divisão, uma certa divisão entre a área de TI com as áreas de negócio, mas não deve existir isso, né? Então, depois viramos grandes parceiros deles lá. Priorização, muito por conta da centralização, que a gente teve um acúmulo muito grande de trabalho. Uma coisa super importante é você ter um sponsor, que é um patrocinador, então alguém que apoia a sua ideia. Então, no início, e isso daí vai muito também da sua habilidade de saber disseminar, espalhar a sua mensagem pela empresa, espalhar o seu projeto pela empresa. Então, no início, eu consegui articular isso, por exemplo, com o gerente de operações, com o diretor de marketing e franquia lá da empresa, e aí isso foi abrindo portas. Então, é bom você ter alguém que apoie a tua ideia ali. Você precisa construir isso também, não é uma coisa que cai do céu, tá? E eu tenho alguns cases bônus aqui que eu quero mostrar, né, de ferramentas e coisas que dá para fazer com dados de pesquisa e tudo mais. Mas eu queria passar a bola um pouquinho aí para o Bernardo e para vocês, para ver se a gente tem alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente já ir trocando aqui e respondendo, tá? Eu vou trazer aqui algumas dessas ferramentas aqui para vocês olharem. Pessoal, e aí, por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Tenham à vontade. Se puderem, levantem a mão para a gente organizar. Que eu acho Enquanto isso, eu vou... Eu acho mais legal da experiência do Bernard é que ele traz ser primeiro, assim, quem entende pouco de Excel, ou quem tem pouco conhecimento de Excel, olha para a ferramenta, trabalha ali com algumas fórmulas de repente, mas não percebe quais são as reais possibilidades que o programa realmente oferece, né? E aí quando vê Verdade. os gráficos surgindo, o conhecimento saindo dali, né? Porque a gente começa com um dado que gera informação e tal, até sair o conhecimento em si, a inteligência ali. Aí quando você vê aquilo, é até assim, espantoso, né? Porque você não acredita que uma ferramenta tão simples, que a princípio todo mundo tem no computador instalado, né? Você consegue chegar a esse nível de resultado. E eu acho fundamental, acho muito legal o que você fez e comentou aqui também mais cedo, que tem essa questão de que você precisou primeiro, perdão a palavra, mas se ferrar, né, digamos assim, né, ali no É isso comer mesmo. o pão que o diabo amassou para construir aquela base, para construir, na verdade, os dashboards que você conseguiria mostrar para o pessoal os relatórios e tudo mais, trazer a inteligência para depois disso que você conseguir que o pessoal, não, beleza, a informação é boa, o conteúdo é relevante, vale a pena a gente investir mais nisso. E aí, assim, foi a sua história, né? Você começou sofrendo ali, mas em compensação você abriu um campo completamente diferente, uma área completamente diferente dentro do CNA, que com certeza deve estar bombando até hoje. Cara, isso com certeza. Isso é muito utilizado lá até hoje, as ferramentas que a gente desenvolveu, cara. Uhum. Ó, o Carlos Eduardo aqui está comentando que dinâmica de trabalho com Excel para controle de dados na empresa que ele trabalha também utiliza, o Power BI também. Legal, Carlos. Se quiser Estou vendo aqui comentar um também pouquinho agora. também aqui, se quiser abrir o microfone Consegui e abrir. trocar uma ideia. O Hudson está falando aqui na minha É isso aí, fica à empresa. vontade, pessoal. Hoje estamos com TI e ADM integrados. Ele é responsável em analisar os dados e traduzir para a empresa, poder focar seus recursos e crescer. A maior dificuldade é a equipe reduzida para dar conta de tanta demanda.
Então, Hudson, eu acho até que você está numa palestra boa para te dar um pontapé inicial É aí verdade. para começar a criar a própria área de inteligência de mercado aí na empresa que você trabalha. É verdade. Você começou, o Thiago está perguntando aqui, né? Você começou Isso. essa ideia primeiramente sozinho ou chegou para o seu coordenador e falou com ele sobre? Então, Thiago, isso foi uma coisa muito interessante, cara. Foi legal até você ter colocado essa pergunta, porque, como eu falei, né, quando eu entrei lá, existia uma divisão de quem era responsável, por exemplo, pelas pesquisas de marketing, pelas pesquisas de negócios, pelas bases de dados de uma área, de uma outra. Era muito separado, né? E tudo era meio sigiloso mesmo, como eu coloquei aqui na apresentação. Né? Tudo era proibido, ninguém podia ter acesso a nada. As bases de dados que esses profissionais utilizavam, tinha uma lá que, eu não estou exagerando, isso aqui é verdade, você tinha que chegar de manhã, o seu computador, você ligava, ele não fazia mais nada, e você abria a base do cara, porque ela levava cerca de 12 minutos para abrir, só para abrir a base de dados, tá? E aí, tipo, quando eu entrei, existia esse mundo lá, né? Tinham essas pessoas que tocavam isso. Então, eu, a princípio, eu fui entre aspas, fora da lei, né? Eu não era fora da lei, mas eu fiz sem comentar isso com ninguém, tá? Eu via a necessidade, via ali que existia uma oportunidade, porque isso é importante também você estar atento a isso. Tem que ser uma esponja, por onde você passa, tem que ser uma esponja, tem que absorver o que está acontecendo no ambiente e as oportunidades que tem. Tá? Então, eu vi essa oportunidade e aí, ao longo de um mês, eu viajava muito, eu atendia mais de. Aí, Hudson. Eu viajava mais de. Eu fazia mais de 5, 6 viagens dentro de um mês. Né? Passava a semana inteira fora, visitava os rincões do Brasil. Então, cidades pequenas no sul do Brasil. Fui para Mossoró, no Rio Grande do Norte, Centro-Oeste, porque a minha carteira de franquias era do Brasil todo. E aí eu aproveitei esse tempo no avião, aproveitei o tempo no ônibus e tal, e fui desenvolvendo isso. Chegava no hotel depois de ir para a franquia, quando chegava à noite eu chegava, desenvolvia isso dentro do Excel e tal, ia construindo. E uma coisa que eu lembrei agora aqui, que é super importante de falar, é que eu só consegui acesso às bases de dados de todas as áreas porque eu ajudei muita gente. Então, como eu tinha um conhecimento bacana de Excel, de Access e tudo mais, eu fui ajudando as pessoas em cada uma dessas áreas, do jurídico, do ensino, do financeiro, fui ajudando com dúvidas de Excel, montando relatórios, organizando base de dados e tal. E com isso, cara, eu abri uma porta gigantesca de troca, entendeu? Então, isso em inteligência se fala muito que são as redes, né? Redes de inteligência. É você trabalhar para construir isso. Não é que você é interesseiro, mas, pô, você tem que jogar o jogo, é um xadrez, né? Então, fiz muito isso. Léo Lacerda botou aqui, né? Essa palestra está sendo muito esclarecedora. Pô, legal, Léo. Legal. E isso daí, Léo, é uma coisa que a gente trabalha muito no nosso curso. Rapidamente fazendo esse parênteses aqui, não estou vendendo nada, mas só falando que é o que é trabalhado no nosso curso de analista de inteligência de dados, da Academia de Mercado. Tá? Além da ferramenta, você olhar toda essa visão da estratégia, do planejamento, de tudo isso, para você decolar, você voar, dominar a ferramenta também, mas você ter toda a parte estratégica também. Não sei se tem mais gente que queira falar alguma coisa. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o que é, quando eu falei para vocês da pesquisa do cliente, né? O que era essa pesquisa? Olha o que era o relatório, tá? O relatório do cliente oculto era isso daqui. Era o que chegava, tá? Um PDF. Ó, aqui tinham umas perguntas. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Isso daqui é um exemplo de uma escola lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, tá? Foi feita a pesquisa. Então, aí aqui ó, tinha uns blocos de perguntas, tá vendo? O bloco A era de atendimento ao balcão. Então, o cara chegava, o cliente oculto chegava lá na escola e perguntava. Na verdade, ele estava respondendo aqui, né? Que ele fez a visita, por exemplo, como se fosse um cliente potencial. Então, o pesquisador que foi lá respondia aqui: eu fiz a visita como se eu fosse o cliente potencial. Aí vinha uma pergunta aqui. No atendimento inicial, o atendente ou outro funcionário sorriu e saudou com bom dia, boa tarde, boa noite? Aí aqui o cara escolhia de A a C lá, ele botava aqui, botou A, tá vendo? Aí ele sorriu e me saudou com bom dia, boa tarde. Estou mostrando aqui para vocês o que era o relatório, o resultado da pesquisa.
A gente pegava isso daqui, na verdade, a base de dados, eu pedia essa base de dados para o Instituto de Pesquisa, tá? O Instituto de Pesquisa disponibilizava isso para a gente, e isso virava essa análise aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu acho que eu coloquei. Aqui, ó. Dashboard, acho que está aqui. Painel de franquias. Esse PDF, essa pesquisa, ela virava essa análise aqui, ó, que eu vou mostrar. Aí. Selecionar aqui, por exemplo, uma escola. Uma escola aqui. A Creúma. Essa está sem pesquisa. Uma outra. Águas Claras. Tem resultado de cliente oculto aqui. Então, aqui já vinha ó, o resultado daquele PDF lá. Na verdade, era uma base de dados que a gente pegava. E aí já vinha aqui um resuminho do resultado dessa escola, qual tinha sido o desempenho dela, aqui nessa parte de cliente oculto. Aqui tinha a parte dos velocímetros, então uma análise rápida aqui para o consultor saber. E a gente criou uma análise, um relatório resumido aqui, consolidado. Isso daqui, gente, é inteligência. Isso daqui é você trabalhar pesquisa com inteligência. Então aqui já tinha análise, já tinha alguma coisa para o cara partir. Não adianta nada você entregar uma base de dados gigantesca com um PDF, pega aquele PDF e entrega para o consultor, o cara que viaja, que pega avião, que tem que estar em 5 franquias, 5 escolas, atender 5 clientes numa semana, o cara vai ler um PDF? Não, cara, ele não vai ler o PDF, vai ser difícil ele conseguir absorver aquela informação. Então, dá isso mastigado para ele. Então, era isso que a gente fazia. Virava isso daqui, por exemplo. E ele já entendia a edição 1 a primeira edição da pesquisa comparada com a segunda edição da pesquisa. Como é que estava a evolução disso? Está melhorando? Está caindo? Cara, a melhor coisa é você facilitar o máximo que você puder. Tá? Então, isso daqui era essa parte do cliente oculto. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui dentro da ferramenta bacana de mostrar. Tem uma coisa aqui ó, que é super legal comentar. Ó. A gente olha aqui, dado cadastral, né, quem são os sócios da escola, qual é o telefone da escola. Você fala assim, pô, mas isso é inteligência? Para que eu vou colocar isso daqui aqui? Cara, o cara que usa essa ferramenta, que é o consultor de campo, ele precisa do telefone rápido da unidade. Ele precisa olhar a análise e pegar o telefone e o contato das pessoas e ligar. Então, tipo, isso daqui é um exemplo lá do CCA, mas você tem que fazer isso para os trabalhos que você construir, entendeu? Você conhecer o teu público, conhecer quem vai usar o que você está fazendo para você criar a melhor versão daquilo que você vai entregar, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui que seja bacana de mostrar. Falei sobre geomarketing, né? Vou mostrar um exemplo aqui de estudo de geomarketing para vocês. Estou olhando isso tudo no Excel, vi que aprender muita coisa ainda no Excel. Rodrigo, tem muito espaço para conhecer, cara. Tem muita coisa boa para você usar no Small Data, né? Que eu comentei, né? O Excel voa no Small Data, que são os dados do dia a dia, né? Os dados que um software tradicional de processamento consegue processar. Então, isso daqui, por exemplo, é uma análise de geomarketing, tá? Isso aqui é geomarketing no Google Maps turbinado. Então, aqui, por exemplo, eu conseguia ver lá onde estavam as escolas do CCA, aqui é na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ó, por exemplo, e aonde estava a concorrência, tá? Então, tudo isso vem nessa ferramenta de geomarketing. Aqui a quantidade de escolas privadas de educação básica que tinha na Barra e em todos os outros bairros. Tudo isso aqui, gente, é base de dados por trás, tá? Para gerar essas análises aqui. Então, qual era o raio de atuação de cada uma das escolas no CCA? É isso aí, eu acho. Isso daqui é uma análise da distribuição dos alunos dessa unidade aqui, RJ Map, e dessa unidade aqui, Marapendi, são as cores diferentes aqui, onde os alunos moravam, tá? Enfim, só um exemplo aqui, o potencial de consumo. Então, quanto mais escuro, maior o potencial de consumo naquela região. Isso são exemplos do que essa ferramenta de geomarketing ela pode oferecer. Tá? Só para vocês conhecerem. Ô, Bernardo, boa noite. Opa, boa noite. Tá falando aqui é o Bruno. Bernardo, então hoje, se eu tenho interesse nessa área de análise, né, nessa área de pesquisa de marketing, eu tenho que ter um Excel forte, né? Cara, é a base de tudo. Então, é Bruno seu nome? Isso. Bruno, cara, isso vale para praticamente todas as áreas, cara. Porque o Excel, é muito difícil você fugir dele no dia a dia, né? Você utilizar o Excel. Sim. E é uma coisa que
toda empresa tem. Então, é meio que universal. Claro, o ideal é que você vá evoluindo. Então, você domine o Excel, pelo menos. Você não precisa saber programar dentro do Excel. Tá? Você não precisa saber programar. Eu fiz um curso de VBA, que é uma linguagem de programação que tem dentro do Excel, que é o Visual Basic. E você consegue programar, você cria programinhas dentro do Excel. Então, eu criei, por exemplo, lá no CCA, uma ferramenta que o consultor que vendia curso do CCA lá na ponta, lá na escola, ele conseguia acessar aquele Excel e preencher como se fosse um cadastro de um sistema. Então, isso ia para uma base de dados e depois era feita uma análise da quantidade de pessoas que aquele cara estava atendendo, quantas ele conseguia converter em venda, quantas não. Isso foi construído em VBA. Você não precisa ir ao ponto de dominar o VBA. O legal é que você domine, porque hoje em dia, cada vez mais quem programa se destaca. E daí você construir a base para você ir para um Power BI, aí você aprender a linguagem de programação do Power BI, você aprender a programar numa linguagem. Isso se você quiser realmente ir a fundo mais nessa área, tá? Porque não é obrigatório. Não é obrigatório você, tipo, ser o mestre dos magos. Isso é da minha época, não sei se é da época de vocês. Mas você ser o mestre dos magos aí do. Mas é um baita diferencial. Tá bom. Valeu, obrigado. Claro. Estamos abertos. Quem quiser falar mais alguma coisa. Ó, essa ferramenta aqui, ela era uma pesquisinha que o consultor, né, o consultor de campo, ele preenchia quando ele estava analisando se determinada localização era uma localização boa para abrir uma escola do CCA ou não. Então, cada número desse aqui, ó, cada número que está aqui é uma pergunta da pesquisa, tá? O cara respondia. Essa pesquisa era esse formulário aqui. Então, ele tinha, né, um modelo em Word com cada pergunta dessa daqui, do questionário, tá? Então, por exemplo, a pergunta 1, digamos que a pergunta 1 fosse se esse imóvel, se esse endereço, ele estava localizado numa rua de alto movimento. Aí, se ele estivesse localizado numa rua de alto movimento, aí o consultor vinha aqui e clicava aqui no 1, marcava isso daqui, como sim. E aí ele ia preenchendo isso daqui, depois ele clicava nesse gerar relatório aqui, e ele vinha para uma análise dessa pesquisa. Então, aqui já tinham vários critérios que eram definidos com os gestores para aprovar ou reprovar um ponto. Isso aqui automatizou a aprovação dos pontos, tá? Vou ver aqui. Nada, Vladimir. Que isso, pô. Eu tô aqui para a gente trocar, cara. E pode acreditar que realmente o Excel é uma ferramenta fantástica, cara. É isso. Além de apresentar só o número, né? Além de só usar a ferramenta, você tem que ter mais por trás, né? O Washington, não, cara, é assim mesmo, cara. Quando eu comecei, também comecei passo a passo, devagarzinho. Então, aqui, ó, com qual frequência eram feitas as pesquisas? Depende, tá, Ramon? Aquela famosa resposta de engenheiro, né? Depende. A gente tinha pesquisas que eram feitas mensalmente, a gente tinha pesquisas que eram feitas a cada 6 meses, tinha pesquisa que era feita uma vez por ano, então isso era muito variável, tá? Como você fez para colocar os dados da avaliação de pesquisa em dados numéricos para o Excel? Bernardo, isso daí você pode chegar para o instituto, para a empresa que está fazendo a pesquisa para você, e você pedir a base de dados. Tá? Então, a gente fez isso lá, a gente pediu a base de dados para poder utilizar e fazer as nossas análises, desenvolver os nossos relatórios, os nossos documentos. Tá? Passando aqui, então, essa ferramenta aqui bacana já mostramos. Tem vários outros exemplos aqui, né? Essa AGF aqui, né, é uma agenda que a gente automatizou para eles, tudo em Excel, gente. Depois também a gente criou isso dentro de Power BI, porque eu não tenho mais acesso, né? Eu saí da empresa em 2017. Depois de lá, fiquei quase 3 anos na Estácio, também tocando na área de inteligência da Estácio, depois fui para a Sumir. Então, aqui, ó, ele tinha
Isso daqui é uma automação em VBA, tá vendo? Abre uma caixinha aqui com o meu nome personalizado, porque ele pegou o meu login do computador, tá? É uma programação em VBA. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Eu não sei se nesse meu computador aqui tem. Eu acho que não tem. Então, eu ia mostrar para vocês como que é o VBA por dentro. Mas eu acho que não está instalado aqui. Vai me dar muito trabalho fazer isso aqui. Não vai dar tempo. Enfim. Deixa eu ver se tem aqui algum mês que tem informação para vocês verem. Também é a ferramenta antiga. Ele vai mudando os dias, tá vendo? Vai colocando sábado, domingo, enfim. Editar agendamento. Isso daqui é VBA, gente. Ó, como se fosse um sisteminha, tá vendo? Dentro do Excel, ó, eu quero consultar aqui um agendamento. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, Bruno Jesus. Não vou colocar, deixa eu ver se sem mês nenhum ele vai. Deixa eu ver. Tem que escolher o mês. Isso aqui é Excel, hein, gente? Então, vamos aqui. Setembro ou novembro. Vamos ver se tem. Se tem algum registro. Acho que não tem aqui dele em novembro, não. Mas ele vai lá na base de dados. Ah, tem, tá vendo? Ele trouxe todos os agendamentos do Bruno para o mês de novembro desse ano aqui que a gente está analisando, tá? E para onde ele está indo, né? Aqui é um deslocamento, ele está indo para a rodoviária. Qual o motivo desse deslocamento dele? E aí, se eu quiser editar aqui, por exemplo, vou botar aqui, Itapira, essa visita dele aqui para apoiar a operação Itapira, eu consigo abrir aqui. E aí, abre o agendamento para mim, tá vendo? E eu consigo editar aqui toda a parte de o que é essa visita, esse agendamento, que horas começa, que horas termina, se é uma visita virtual, se é uma visita presencial, quem é assistente dentro da empresa que vai ficar responsável por controlar essa visita, enfim. Isso daqui é um exemplo de programação com VBA. Esse foi eu que desenvolvi mesmo, dentro do Excel, tá, gente? Aqui tinha uma análise das visitas dele ao longo do tempo. E para gerar toda aquela inteligência lá, o consultor ele podia criar uma tabela em Excel simples e colar aqui. Lembra que eu falei da simplicidade? O cara colava aqui, estruturado, e ele clicava aqui em salvar o roteiro dele e isso já virava informação aqui para alimentar isso daqui. Tá? Então, aqui a gente mostrei a AGF para vocês, o que dá para fazer. Aqui tem um outro sisteminha também. Aqui, ó. Esse daqui é o que eu falei de quantos atendimentos o cara fazia, para quantas pessoas ele vendia. Aqui também a gente botava essa gracinha, né? O que era, seja muito bem-vindo, porque isso ia para a galera lá na ponta, tá? Tiago, cara, no CCA eu fiquei 5 anos, né? Então, na verdade, eu venho trabalhando com Excel, com análise de dados, com as ferramentas, desde que eu comecei a estagiar na Peugeot. Isso foi em 2007, se não me engano, tá? Então, tem 13 anos, mais ou menos, que eu trabalho com isso, né? Mas eu aprimorei muito mais no meu tempo lá no CCA, tá? Então, levou mais ou menos, assim, eu acho que uns 3 anos para eu passar de um usuário bom para um usuário mais avançado, tá? Então, aqui tinha a mesma lógica, era um sisteminha também, tá? Para o cara cadastrar aqui, ver quem eram as pessoas cadastradas como equipe, dentro dessa, por exemplo, vou editar aqui meu cadastro, Bernardo. Atenção, qualquer alteração no cadastro somente será salva caso o usuário tenha que salvar. Então, isso aqui era para a pessoa não errar, tá vendo? Estou falando direto aí, não estou deixando ninguém falar, né, gente? Fala aí. Não, é que apareceu o Hudson levantou a mão. A mãozinha do Hudson. Diga aí, Hudson. Então, relacionado aí, primeiramente, agradecer o conteúdo. Acho que abriu bastante assim, meus olhos pelo que eu venho fazendo. Assim, eu entrei como estagiário, agora eu virei assistente. Acredito que pelo bom trabalho que eu tenho executado, mesmo na intuição, né? Entrei, tô vendo a galera falando de Excel, com medo de Excel. Entrei na empresa sem saber nada de Excel, nunca mexi em Excel, vim da área gráfica, assim, sem experiência zero em Excel. Hoje eu dou até palestra na empresa ensinando os outros a mexer no Excel. O Excel é muito prática, dia a dia.
E assim, a gente está com um problema seríssimo, né, hoje de perda de clientes, porque a gente é uma administradora de condomínio, né? Então a gente tem perdido muito cliente porque a gente não consegue entender, né, talvez um pouco de desinteresse dos diretores, assim, de querer estudar mais a fundo, né, o que leva o nosso cliente a contratar o nosso serviço, o que leva ele a ficar lá, como é que o mercado está se portando. E assim, eu entrei meio que para fazer uma coisa, mas eu estou tipo, vendo essas necessidades e começando a sugerir para o meu gestor. Né? Você Legal. acredita que seja um bom alguma, tipo, eu estudar um pouco mais, tipo, me aperfeiçoar mais em Excel ou mais em pesquisa de mercado, alguma coisa do tipo, alguma sugestão para eu poder, sei lá, tentar criar, quem sabe, uma hora de inteligência dentro da empresa? Claro, cara, é super, super relevante. Primeiro, só de ver você com essa vontade, né, com essa proatividade, isso daí já te diferencia, já te destaca, né? Então, continuar com essa mentalidade já vai te ajudar muito. E com certeza, cara, você, inclusive, além do Excel, né, de começar esse domínio aí, de você começar a ter um conhecimento melhor no Excel, começa a pegar Power BI também, cara, porque o Power BI ele é uma evolução, né? Ele vai muito além do Excel. Mas o Power BI ele tem algumas funcionalidades que você já consegue usar até gratuitamente. Então, tenta aliar isso, começa no Excel, vai aprimorando o teu conhecimento em pesquisa, em inteligência, que é super importante, inteligência de dados. E depois você vai começando a pegar também o Power BI. Isso vale para todo mundo, galera. Porque para quem quer trabalhar com áreas que tem indicadores, que tem relatórios, que tem análise de dados, que eu vejo que é praticamente tudo quanto é área, né? Então, você ter esse conhecimento é um diferencial, sim, cara. O Power BI, ele tem Thiago, respondendo o Thiago rapidamente, o Power BI ele tem uma versão inicial gratuita que você pode usar sem nem fazer login. Você pode baixar ele para sua máquina e aí você consegue começar a utilizar ele na sua máquina. Mas aí você não vai conseguir fazer, por exemplo, colocar um painel de indicadores online, um link privado para as pessoas acessarem. Tá? O teu painel ele vai ficar disponível para o mundo. Você pode colocar online, mas todo mundo vai poder acessar. E aí depois, você, para usar mais a sério, né, aí a empresa tem que ter uma licença. Tá? Acho que consegui responder, né, os dois, tanto o Thiago quanto o Léo. Sim, respondeu aí. Valeu, Hudson. E, gente, hoje em dia, né, tem muito mais coisa que você pode fazer, né? Então, tem um sisteminha, por exemplo, que chama RStudio, né, que você pode usar com uma linguagem de programação específica dele para automatizar consultas na internet, entendeu? Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Gratuito na versão inicial. Vou dar aqui para todos. Respondi aqui, ele está com, acho que está com áudio ruim, né? Não tenho certeza. Mas de qualquer forma, ele me mandou mensagem aqui no privado, falei para ele, e aí aproveito que agora está todo mundo conectado, a gente está gravando essa palestra e vamos disponibilizar para vocês pelo portal do aluno lá. Então, fiquem tranquilos, quem não estiver conseguindo assistir a palestra inteira, perdeu o início, picotou, vocês vão ter acesso depois. E aí, acho que facilita para todo mundo. Eu vou até deixar aqui também, Bernardo, o link aqui, né, da nossa aula de amanhã. Vai ter uma aula, eu falei, né, uma aula online gratuita lá da Academia de Mercado, em que a gente vai falar muito sobre inteligência de dados, sobre as principais ferramentas de BI. Então, fica aqui o convite para quem quiser participar, tá o link aí no bate-papo, tá, para vocês se inscreverem. O feedback que a gente tem recebido desse conteúdo tem sido muito bom também. E cara, eu acho que é uma oportunidade bacana de vocês conhecerem mais um pouco esse universo. Tá? É uma aula falando sobre os 5 passos para você se destacar como um profissional de inteligência de dados. Aqui é um cara que lida com tudo isso que eu falei aqui, com pesquisa, com análise de dados.
A gente tem um canal, Marlona, mas ele ainda não tem conteúdo, tá? A gente vai começar a produzir, sim, conteúdo para lá, tá bom? Bianca. É que ela levantou a mão aqui. Bianca, quer perguntar alguma coisa? Pode abrir o áudio aí. Bem, acho que ela baixou a mão. Qualquer coisa, é só falar de novo. Ah, beleza, Ela sem falou alguma problema. coisa foi sem querer, né? Que foi... Bacana, Léo. Obrigado, cara. E aí essa Meu live vai ser xará, amanhã, né? do lado de cá, fechei meu conteúdo. O que você tinha falado aí que eu não ouvi? A live de amanhã vai ser que horas? 8 horas. 8 horas. Tá na hora de você fazer seu merchan aí pro pessoal, pô. Falar um pouco do seu curso, como é que você tá trabalhando com ele, o que você está trazendo pro pessoal de interessante, de novidade aí. Maravilha, cara. Eu vou mostrar aqui, eu vou acessar o site, porque aí dá para mostrar um pouquinho da carinha aqui do que é a academia de mercado, né? Então, a gente é uma escola, né, que trabalha com formações e cursos, né, de business intelligence, como eu comentei, né, de inteligência de mercado, data science, data analytics, tá? E a gente tem vários cursos bacanas. Verdade, Carlos Eduardo. Planilheiros é referência na área, cara. Os caras são muito bons mesmo. A gente tem uns cursos muito bacanas, tá? O que eu comentei aqui, né, de analista de inteligência de dados, tá? Esse curso, ele está com uma condição imperdível. Para quem está se inscrevendo, para quem está participando da nossa aula online, tá? Se inscrevendo no curso, são mais de 12 horas de aula aqui, de videoaulas, né, que a gente tem nesse curso, fora toda a tutoria, então, que se tiver dúvida, pode tirar comigo ou com os outros professores do curso. E, além disso, né, além de você comprar o curso de analista de inteligência de dados, a gente está dando de bônus o curso de Power BI do zero ao primeiro dashboard. Então, para quem quer começar a mexer no Power BI, a gente está dando de graça, bônus, e a gente está dando de graça também o curso de Excel estratégico para negócio. Na verdade, o Excel do zero ao dashboard, como esse curso aqui do Power BI também. E, além disso, a gente também está dando o curso de apresentações de impacto. Então, para você aprender as melhores técnicas para fazer boas apresentações, né? Para você se apresentar bem, construir sua apresentação no PowerPoint, como que você fala bem em público, tudo isso. Então, você compra, essa é a condição especial, que a gente está fazendo uma condição super especial para a quarentena, que é o curso de analista de inteligência de dados, e você ganha mais 3 cursos, o Power BI do zero ao dashboard, o Excel do zero ao dashboard e o apresentações de impacto. São 4 certificações e você só paga uma, tá? Então, quem quiser participar da aula amanhã, para conhecer mais, está super convidado. O curso, eu até separei aqui, deixa eu ver aqui, só para mostrar o que tem no nosso curso, né? Esse curso de analista de inteligência de dados. Eu coloquei aqui. O que está incluído no curso? Vamos lá. Você vai conhecer aí as principais metodologias e ferramentas para atuar com inteligência de dados, tá? E aí, tendo contato com professores com várias experiências no mercado, então, muitas das aulas, a maioria delas são comigo, a gente tem alguns outros professores que participam também. Tem todo o meu conhecimento e experiência aí dentro do curso, tá? Como eu comentei com vocês, eu tenho dado aula em várias instituições, então já formei centenas de alunos nessa área. Você vai aprender aí o caminho para se destacar em inteligência de dados, descobrir o passo a passo para alcançar o seu objetivo e vai ter todo o suporte ao longo do curso. E aí são 8 módulos aqui, né, principais: conceitos fundamentais de inteligência, planejamento e estruturação de uma área de inteligência. Aí tem um case real, a estruturação e operação de uma área de inteligência, então vai ter um case real aqui. Módulo 3, como identificar, né, quais são os principais indicadores, quais são os principais kits e kicks, né,
para você. Kits e kicks são os principais tópicos e perguntas de inteligência, né? Como que, para chegar naquele resultado lá que eu mostrei, qual que é o caminho, né? Como que você vai se planejando, estruturando a sua análise para chegar num projeto daquele que eu mostrei para vocês. Módulo 4, que eu terminei de gravar ele completo hoje, só de coleta. Então, da onde você tira as informações, os dados. Então, módulo 5, análise mercadológicas, quais são? Tem muito conteúdo, gente. Módulo 6, principais ferramentas e tecnologias. Módulo 7, inteligência de dados. Módulo 8, comunicação e disseminação de inteligência. Então, vai falar um pouco também sobre os caminhos que você tem para fazer aquilo que eu falei, de espalhar a sua mensagem, para você ser visto, ser valorizado na empresa, se destacar. E tem o case número 2 aí, que é de inteligência como parceira de negócio na geração de valor. São mais de 12 horas em videoaulas gravadas, tá? Você pode assistir quantas vezes você quiser ao longo de um ano. Então, são 12 meses liberado para você acessar quantas vezes você quiser, de qual dispositivo você quiser, do computador, do laptop, do tablet, do celular, de onde você quiser. E um fórum exclusivo de dúvidas do qual eu participo diretamente. No final, você vira um analista de inteligência de dados certificado, você recebe um certificado digital dessas 12 horas de curso aí, fora os outros 3 certificados dos cursos bônus. Tá? Esse aqui é o formatinho das videoaulas, como funciona. E aí entra na parte de preço aqui, que eu vou deixar só para quem ficar interessado, falar comigo. Uma oferta bacana aí, muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Tá? Não é papo de vendedor, não. A gente está fazendo também até para ajudar os professores também nesse período de quarentena. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui no bate-papo. Vamos lá. Hashtag treinamentos também é muito bom. Marlona, o curso Excel do básico ao avançado, a gente está construindo ele, tá? Então, a primeira parte, que é o Excel do zero ao primeiro dashboard, você construiu o seu primeiro painel de indicadores bonitinho e tal, bem organizado, com algumas funções bem bacanas por trás, até um pouco no caminho parecido com aquele que eu mostrei inicialmente. Então, esse a gente já tem, né, que está vindo de bônus junto com o curso de analista de inteligência de dados. A plataforma, é só você se inscrever nesse link. A plataforma da aula online de amanhã, é só você se inscrever nesse link que eu coloquei aqui, que eu posso até colocar de novo aqui, tá? É só você se inscrever aqui, que aí você vai receber os e-mails para acessar a plataforma, tá bom? É no Webinar Jam. Hudson, esse curso, cara, eu vou falar rapidamente sobre isso. Quero ficar também perturbando muito vocês com essa questão, é mais para quem interessar mesmo. Esse curso, com tudo isso que eu falei, né, um curso desse custaria em torno de uns R$ 1.200 ou mais. Tá? Não é o preço que a gente pratica, normalmente a gente trabalha com um preço em torno de R$ 700, R$ 800, mas a gente está com uma condição, por conta da quarentena e para ajudar também os professores, a gente está trabalhando esse curso a R$ 297. R$ 297, você paga R$ 297, você ganha o curso de analista de inteligência de dados e mais os outros 3 cursos, de Power BI, o de Excel e o de apresentações de impacto. Tá? E você pode também parcelar em 12 vezes de R$ 29,70. Então, esse é o preço do curso. Tá? Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo diretamente. Tá? O nosso 99855 556. Esse aqui é o telefone da Academia de Mercado, tá? Então, se alguém se interessar, pode me chamar direto aí no WhatsApp, ou vai falar comigo, ou falar com a Val, tá? Então, é 297 o valor à vista, ou 12 parcelas de R$ 29,70. Tá? É isso. Esse é o preço. São 4 cursos ao todo. 4 certificações. 1 ano de acesso liberado. Então, essas são as condições aí do curso. Muito obrigado aí pelo espaço, meu xará. Pô, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque você já está disponibilizando seu tempo para vir aqui falar com a gente. Traz sua experiência e tudo mais, o mínimo que a gente pode fazer é abrir o espaço. Até porque, cara, independente de em que ponto a pessoa está, o nosso estudante está aqui na graduação dele, pode ser que um ou outro se interesse pelo tema e aí já tem um caminho legal aí de uma pessoa
que conseguiu construir isso tudo que você construiu até agora. Então, acho que nada mais justo, é uma troca, no mínimo, é o que eu posso Bacana, fazer, cara. é abrir o espaço para você. E até porque, com certeza, vai ter gente aqui que está interessada em fazer o curso. Eu mesmo estou interessado em fazer o curso. Já conversei contigo hoje. Vambora. Vambora, vambora. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário para o Bernardo? Desculpa, eu tenho uma dúvida aqui do Carlos Eduardo, que eu não respondi, agora que eu vi. Qual seria o melhor sistema para rodar o Excel e o Power BI? Mas o sistema também roda aqui. Acredito que o sistema funciona de trabalhar com essas ferramentas. Então, as duas ferramentas elas rodam tanto no PC normal quanto no da Apple, tá? O que acontece é que normalmente nas empresas que você for trabalhar, você vai provavelmente trabalhar com PC. Então, é legal, por mais que você tenha o Apple e tudo mais, se você puder treinar, praticar em um PC, é interessante também, porque tem alguns comandos que são diferentes, mas isso faz diferença, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Então, eu queria pedir para vocês que estão assistindo a gente, eu estou mandando aqui um Google Forms, se vocês puderem preencher lá para dar um feedback para a gente da palestra de hoje, o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar, seria interessante porque aí eu consigo melhorar algumas coisas na aula e também meu próprio xará aí também consegue melhorar na apresentação dele. Então, se vocês puderem acessar aí e responderem, a gente vai ficar agradecido por isso. Então, eu queria, encerrando aqui já, agradecer a presença de todos que estão aqui ouvindo, e vendo a gente, Núcleo 1, Núcleo 7 da manhã, Núcleo 7 da noite, do Engenho Novo, do Centro. Tem gente formada aí, né, Michel? Tem o Hudson que está lá no Núcleo 5, a Verônica também, o pessoal de fora. Espero que vocês tenham curtido. Quero agradecer meu xará, Bernard. A maior coincidência. Eu que agradeço. E o nosso nome, ele não é só o mesmo que é parecido, né? Quer dizer, o primeiro é igual, aí o nome do meio, os dois começam com C e o nome final, os dois começam com S. Uma coincidência maior que essa não existe, né, cara? Então, eu queria agradecer novamente aí o seu espaço, o seu tempo, sua disponibilidade aí para trocar essa ideia com a gente. Espero que a gente tenha mais oportunidades como essa para termos papos prazerosos assim. Eu que agradeço mais uma vez a você e agradeço muito a essa galera aí, super participativa, foi muito bacana trocar aqui com vocês. E estou à disposição aí para o que vocês precisarem, tá? Obrigadão, meu amigo. Pessoal, a live vai ficar gravada. Eu vou colocar no YouTube e aí eu coloco no portal de vocês o link direitinho. Tá? Quem, por acaso, não é aluno do Núcleo 7 ou do Núcleo 1, não é meu aluno no caso, me manda uma mensagem, pode responder lá pelo e-mail do Simpla, enfim, pedindo o link que eu envio também para vocês. Obrigadão aí a todos pelo tempo, obrigadão novamente, meu xará. Até a próxima. Valeu, meu amigo. Grande abraço, gente. Boa noite aí para vocês. Obrigado por tudo, hein? Tchau, pessoal. Boa noite.